Olá, ativadas do reino, sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada, Alegria do Amanhecer, hoje, com outro horário. Sejam bem-vindas, hoje é o dia 25 de 40 da nossa jornada, desse devocional intencional, consciente. Seja bem-vindo, tudo bem? Hoje é o dia 25 de 40 do nosso devocional, Alegria do Amanhecer. O tema de hoje é: a voz do povo é a voz de Deus? Será que a voz do povo é a voz de Deus? O autor se baseou no texto bíblico Marcos 15, 1 a 15, Gênesis 6, 9 a 22. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar. Noé foi um homem de peito. Eu fico imaginando como deve ter sido começar a construir um barco simplesmente colossal, em uma época em que não chovia durante décadas e mais décadas, e sem o apoio de ninguém. Aliás, não só sem apoio de ninguém, mas aturando o desprezo e zombaria dos que estavam ao redor. O curioso é que a mesma multidão que vaiou aquele que implorou para entrar na arca depois de pronta. Com Jesus foi assim também, só que o aplauso veio antes da vaia. Nem mesmo ele foi poupado da famosa voz do povo. Por onde passava, multidões se reuniam em busca de curas, libertações, conselhos, ensinamentos extraordinários e tantas outras coisas realizadas pelo Mestre. Quem é que não gostaria de estar perto de um homem como esse? Porém, de uma hora para outra, o grito da multidão passou a ser: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Seja bem-vinda, Alcione! Desde criança, ouvimos que a voz do povo é a voz de Deus. O que não nos contam é que o povo tem seus próprios interesses, e estes, na maioria esmagadora das vezes, pouco tem a ver com a vontade de Deus. É por esse motivo que a multidão nunca pode ter influência sobre nós. Jamais podemos ser dependentes da aprovação das pessoas. Infelizmente, muitos têm permitido que a voz do povo seja o árbitro e o fator decisivo em suas vidas. Dessa forma, em vez de escutarem a opinião de Deus e o que Ele está dizendo a seu respeito sobre o seu chamado, seus relacionamentos, saúde, emprego, presente, passado e futuro, preferem se deixar levar pelo que parece convincente no momento. Ou seja, se todo mundo gosta e ovaciona o que estamos fazendo, deve ser porque estão certos. Mas se ninguém aplaude, é porque algo está errado. Acontece que a voz de Deus não é como a de todo mundo. Ela não oscila de acordo com interesses pessoais, ambiente, indivíduos envolvidos ou assuntos particulares. Ela é o que é, assim como ele. Às vezes eu me pego pensando no sentimento de Cristo ao ver todos aqueles que ele curou, amou, salvou e libertou, o condenando. De maneira tão cruel, baixa e vil, a multidão enfurecida retribuía o amor que recebeu com a condenação de um inocente. Preferiam condenar alguém por pressão dos fariseus ao invés de serem fiéis, aquele que os chamava para viver em seu reino.
Agora imagine se, naquele momento, o foco de Jesus estivesse na reação e opinião da multidão. Quem sabe ele não tivesse pensado duas vezes a respeito da sua missão ou capacidade para suportar tudo aquilo. Isso sem contar o fato de que, a certa altura da crucificação, ele se sentiu abandonado até pelo Pai. Mas, apesar das circunstâncias e da opinião alheia, a vontade de Deus era bem diferente do que as pessoas esperavam. Não, a voz do povo não é a voz de Deus, pelo menos não na maioria das vezes. É por isso que ela não pode determinar o nosso propósito, nos derrubar ou erguer. Não somos piores se formos criticados, nem melhores se elogiados. O que os outros pensam não podem afetar quem somos, a forma como vivemos ou nos comportamentos. A única voz que pode e deve alterar a nossa direção, mentalidade e comportamento é a voz divina. Tirando essa, o que merece a nossa atenção são apenas aqueles que nos amam, que amam ao Deus que servimos e que conhece o seu propósito para nós. Deles devemos aceitar as repreensões, os conselhos e os aplausos, porque são vozes que nos colocam no eixo. Ouça as palavras de sua mãe quando ela disser algo importante. Ouça o seu pai quando ele chamar sua atenção. Ouça os seus irmãos quando eles alertarem sobre algum perigo. Ouça os seus melhores amigos quando eles pedirem por paciência da sua parte. Mas acima de todos eles, escute a Deus. Então, o autor nos traz aqui a consciência, né? Que na maioria das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. De fato, não é, né? Muitos de nós estamos preocupados em ter aprovações, será que estão gostando? Será que eu estou no caminho certo? E a única resposta exata, a única pessoa que pode dar, né, que pode trazer nós a consciência, que pode colocar nós no eixo, é Deus. E como escutar essa voz de Deus? Nos relacionando todos os dias. É impossível a gente escutar a voz de Deus sem nos relacionar. É impossível a gente conhecer alguém, ter intimidade com alguém, sem a gente se comunicar, se manter em um relacionamento cada vez mais íntimo. Então, nós necessitamos todos os dias nos relacionar com o Pai Celestial. Assim ficará mais fácil, né, de ouvir a voz de Deus, que é doce, que é suave, que é tranquila. Então, que nós possamos nos relacionar ao ponto de ouvir a voz de Deus e a ponto de discernir vozes, né? Vozes que não provêm do Senhor, vozes que querem tirar nós do eixo, querem tirar nós do nosso propósito, do nosso alvo, que é Cristo, porque tem muitas vozes aí que estão só mesmo com interesses, né? Interesses em nós ou em alguma coisa para o benefício próprio. E não pode ser assim. Temos que ser interessantes e não interesseiros, né? Do mesmo jeito que queremos obter algo, temos também que oferecer algo. Então, por isso que é importante termos esse relacionamento com Deus para estarmos sensíveis, né? E sermos desviados aí dessas pessoas interesseiras que quando nós não formos, né, úteis para eles,
eles não venham a chutarmos, né? A chutar cada um de nós, a nos retirar do caminho deles. Aí o autor nos traz aqui um desafio. O desafio fala assim: separa o dia de hoje para se desconectar de todas as vozes ao seu redor. Se possível, tranque-se algumas horas dentro do seu quarto, desligue todos os aparelhos eletrônicos e concentre-se totalmente na voz de Deus. Talvez ele fale com você de forma audível, mas em grande parte das vezes surgem alguns pensamentos, impressões na alma ou sentimentos. Não se espante, o Senhor pode falar de várias formas. Em seguida, peça para que o Espírito Santo lhe diga como ele o enxerga. Pegue um papel e uma caneta e anote tudo. Lembre-se, o Senhor jamais diz coisas pejorativas ou ruins sobre nós. Se você ouvir algo negativo, repreenda, mande embora e clame por mais clareza de sua voz. Depois, pegue essas qualidades e características e procure embasamento bíblico. Escreva as referências ao lado e cole em algum lugar de seu quarto, que fique à vista. Leia e declare essas verdades por um mês, todos os dias. Então, o autor nos traz aqui a consciência, nesse desafio, para separarmos um tempo do nosso dia para nos relacionar com o Criador e ouvir a voz dele, né? Existem várias formas de escutarmos ele, mas tudo que vier de forma negativa não será a voz de Deus. Aqui no texto bíblico de Gênesis 6, 9 a 22, fala sobre o dilúvio, né? Sobre o dilúvio, que Noé, ele ouviu a voz de Deus e tinha que fazer a arca. Então, o que acontece? Se ele tivesse escutado as pessoas que estavam criticando ele, que estava julgando, que estava dando ele como louco, ele e a família dele não teria sido salvo. Por quê? Porque ele ia preferir ouvir a voz de outros, né, do que ouvir a própria voz do nosso Pai, né, celestial, que escolheu ele para fazer a arca, para salvar uma geração, né, ao qual ele formou uma aliança com Noé. Então temos que ficar atento a vozes, né, de outras pessoas, a essas necessidades de aprovações e se blindar, porque nós não precisamos ter essa necessidade de aprovação de terceiros. Nós só precisamos ter a aprovação de um único, exclusivo, que é Senhor e Salvador de nossas vidas. Faz sentido para você? Está fazendo sentido para você? Vamos orar? Vamos orar. Senhor meu Deus, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom. A Sua bondade, a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai amado, bendito és Tu. Grandioso é o Teu nome. Que possamos, Senhor, nos relacionar todos os instantes com o Senhor, para escutarmos a Tua voz, que é doce, que é suave, que é mansa. Senhor meu Deus, que outras vozes não tenham poder sobre a minha vida, sobre a vida de cada uma ativada que aqui está. Que possamos ter intimidade contigo, Senhor, para repreender vozes que queiram nos afastar do nosso propósito, nos afastar, nos destruir, nos diminuir, Senhor. Que possamos nos relacionar intimamente contigo para ter autoridade e poder sobre essas vozes que não provêm de Ti. Realmente a voz do povo não é a voz de Deus,
porque a tua voz é única, a tua voz é mansa, é suave, é tranquila. A voz que vem do Senhor traz clareza, traz paz. A voz que não provém de ti não, é barulhenta, é bagunçada, traz confusão. Que possamos, Senhor, nos relacionar todos os dias, todos os momentos, para ter essa paz, essa voz que nos guia, que nos conduz. Abençoe nosso dia, repreenda tudo que não provém de ti, livra-nos de todo mal. Abençoe meu lar, a minha família, abençoe o lar de cada uma ativada que aqui está, que vem aqui assistir. Repreenda tudo que não provém de ti, sustenta, Senhor, cada ativada que aqui está. Guia pelas veredas da justiça. Tenha misericórdia, Deus, supre todas as necessidades conforme a tua vontade. Que possamos escutar a única voz, Senhor, que é a tua voz. Assim eu clamo e agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, né, ativadas? Amém. Que possamos, discernir aí a voz de Deus, da voz do povo, das vozes que não provêm do Senhor. Um dia abençoado para cada uma de nós. Fique com Deus.